Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Este é um poema inigualável escrito pelo rei Davi. Talvez um dos textos que vemos mais este homem sangrando diante de Deus. Aqui está no cabeçalho do Salmo 51, o que é de fato o contexto histórico desta passagem. O título do Salmo aponta para uma notável acusação. Foi um encontro inesperado entre o profeta Natã e o rei Davi. Davi tinha pecado contra Deus. Davi tinha adulterado, possuído a mulher de Urias, Batseba, e Davi então já estava com a consciência tranquila quando o profeta Natã adentra a sua vida e, com o dedo em riste, mostra para Davi que Davi cometera uma atrocidade. Davi então se ajoelha diante de Deus e se humilha profundamente na presença do Senhor, clamando por perdão pelos pecados que havia cometido. Ele diz claramente que primeiro e antes de tudo havia pecado contra Deus e contra Deus somente. E tudo mais veio a reboque. Queridos, podemos ouvir no texto, se lêssemos aqui, podemos ouvir as batidas de um coração dominado pela vergonha, humilhado e alquebrado pela culpa. Podemos ouvir as batidas de um coração salvo do desespero através de uma fé penitencial. Uma fé que confia na misericórdia de Deus. Este é, sem dúvida, um poema inigualável. E aqui Davi nos ensina sobre a alegria perdida por causa dos pecados que cometemos e a alegria reencontrada no perdão ofertado por Deus. Este salmo poderia ser intitulado como O Segredo da Felicidade. Ensina onde podemos encontrá-la, onde podemos preencher todos os espaços vazios de nossos corações com a dadivosa bondade de Deus e termos uma vida repleta, uma vida completa e satisfeita em Cristo. Olha só, o texto em si começa nos explicando o que é a própria felicidade perdida. E no versículo 1 ele diz: compadece-te de mim. Chore comigo, ó Deus, tenha compaixão de mim, de acordo, segundo, conforme a tua benignidade. Não segundo a multidão das minhas lágrimas, ou o apelo do meu coração, ou a riqueza da minha argumentação. Não olhe para mim, ó Deus, é o que ele está dizendo. Olhe para dentro do teu coração. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga a minha transgressão. Ele não está dizendo esconde o que eu fiz ou finge o que eu não fiz. O que ele está pedindo é aquilo que eu transgredi, Senhor, apaga, perdoa. Não me imputes este mal. Não me afaste de ti o teu rosto, a tua face. Não se relacione comigo da perspectiva de meus pecados, mas da perspectiva da bondade do teu coração. Perdoa-me e se reconcilie comigo, porque não posso viver longe de ti. A felicidade, irmãos,
está exatamente nisto, como afirmou Agostinho. Deus fez a nossa alma para Ele. E a nossa alma só será feliz no dia que ela voltar-se para o próprio Deus. Na sua indignidade, Davi suplica a benignidade de Deus. Aqui é uma palavra muito específica que fala no hebraico de um amor leal, inabalável, o resed, né? Se na nossa cultura nós às vezes enxergamos amores de primavera, aqui nas Escrituras está dito de um amor inabalável, um amor que não importam as estações, permanecerá o mesmo onipotente amor, firme, leal, indicando o fiel amor de Deus para com um povo, para com uma gente que é infiel. Então, meus irmãos, antes de tudo, felicidade é conhecer a Deus. Precisamos saber quem Ele é, buscá-lo, compreender nas Escrituras da grandeza da bondade de Deus e buscarmos esta bondade, buscarmos este relacionamento. A segunda coisa que o texto nos diz é que felicidade é também ter paz com Deus. Os versículos 2 a 5 dizem: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, felicidade é ter um relacionamento restabelecido com Deus. Não é somente saber quem Ele é, onde encontrá-lo, mas é ter com Ele prazer, alegria, posto que fomos feitos para isto. Qual é o propósito da nossa existência? Glorificar a Deus e nele termos prazer eternamente. Para isso fomos criados. O pecado oculto de Davi trouxe profunda inquietude à sua existência. Sua paz foi levada por seus pés velozes, cobiçosos, luxuosos, à medida que se afastava dos caminhos de Deus. Parecia uma boa ideia no princípio, mas no final era só tristeza, decepção e abismo. Quebrantado, porém, torna Davi a procurar a sua própria felicidade e só encontra esta felicidade num relacionamento de amizade com Deus. Felicidade que se baseia numa amizade com Deus. Amizade com Deus, irmãos, é o que Cristo nos proporciona naquela cruz. Como o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, né? Justificados, perdoados por Deus, agora temos paz com Deus. Paz não é ausência de dificuldades, lutas, inquietações, inquietudes. Às vezes temos isso nas nossas vidas, mas paz é, sobretudo, intimidade, amizade com Deus. E Davi está confessando que enquanto ele esteve ali na surdina de seus pecados ocultos, nos subterfúgios da sua vida para tentar abafar um caso, o coração dele sangrava de tristeza e decepção, porque ele viu Deus se virando contra ele. E a paz deste homem foi embora. Então agora ele busca Deus, encontra Deus, e ao encontrar a Deus, este homem encontra a felicidade. E encontrando a felicidade, ele tem paz com Deus. E a paz, irmãos, é uma obra de Deus em nossos corações. Assim como a felicidade é uma bênção,
Não é um exercício, uma aprendizagem, uma repetição, um mantra. É uma obra do Espírito Santo em nossos corações. Veja só o que dizem os versos 7 até o verso 12. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu quebrastes, ó Deus. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Este homem está dizendo como ele amargava profundamente uma disciplina. E a maior disciplina que ele sentia na alma era o afastamento de Deus. E ele diz aqui que estava sofrendo terrivelmente como um leproso banido de uma comunidade. Ele usa as figuras: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz um milagre em mim, ou faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. É a figura de um leproso, alguém que foi chagado por esta enfermidade que graçou sobre a humanidade e trouxe tanta morte e tanta tristeza a tantas famílias, e que é figuradamente tomada aqui para o que o pecado faz. O pecado, ele não é tão visível como a lepra, mas ele mata muito mais do que a lepra. Queridos, e Davi está dizendo que ele se sentiu um leproso, não afastado de seu próximo, do outro, dos seus amigos. Era um rei, ele era cativado por todos ali, bajulado pelos seus seguidores ali, pelos seus súditos, mas quando ele olhava para Deus, ele não conseguia se ligar em Deus, ele sentia que Deus estava repulsando ele da presença divina, e isto para ele trazia profunda dor na sua alma, como ossos que estão sendo esmagados. Então Davi faz um pedido, que deve ser um pedido sincero de todo o coração penitente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja só, ele não usa a expressão faz o meu coração puro. Ele não está dizendo pega o meu coração e dá um jeitinho nele. Faz um arranjo na minha alma, mexe aqui nas balizas, nas estruturas, nos esteios, nos caibros, faz um ajeito na minha vida, Senhor. Ele não está pedindo uma reforma, ou passe aqui um verniz na minha história. Não, ele está dizendo, irmãos, usando uma das palavras que só se aplicam para Deus nas Escrituras, o verbo criar. Quando Deus é o sujeito deste verbo, criar, especialmente o verbo hebraico bará, significa criar do nada. O verbo criado aqui no versículo 10, cria, é o mesmo verbo de Gênesis 1:1, que no hebraico é bará. Bereshit bara et Elohim, quer dizer, criou Deus os céus e a terra no princípio. No princípio criou Deus. Meu amigo, meu irmão, Davi está dizendo exatamente isso aqui. Senhor, faz do zero o meu coração. Não usa nada que tem aqui. Comece de novo. Pegue, ó Deus, de onde não há, e faça pela tua graça um coração que bate dentro do meu peito. Começa de ti mesmo, Senhor, a partir da tua bondade e misericórdia. Não usa a matéria de minha alma. Não, Senhor, eu não estou querendo um jeitinho para minha vida. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor me faça uma vida nova, um ser humano novo.
É um grande erro pensar que Deus está aqui para nos fazer pessoas mais educadas e boas, ou bons convivas, ou bons de convivência. Não. Deus nos está fazendo novas criaturas. Embora Davi já fosse um homem de Deus, crente, o pedido sincero dele é que Deus fizesse ele de novo. Senhor, faz um coração novo. Davi reconhece no verso 8 que o júbilo e a alegria, o espírito inabalável, a alegria da salvação, o servir ao Senhor, são obras exclusivas de Deus na vida dos salvos, daqueles que Deus ama e transforma. É favor de Deus na vida de seus filhos. Aqui se reconhece o que todo piedoso já sabe: o louvor é consequência da gratidão. Começa no coração de Deus, no favor divino, vibra na alma do crente e volta para Deus. É Ele quem nos dá a condição de adorá-lo. Como orou o próprio Agostinho: ó Deus, dá-nos o que nos pedes e depois nos peça de volta o que tu mesmo nos destes. Sim, queridos, o nosso louvor é fruto da graça de Deus que opera em nós. E Davi sabia disto. E, portanto, Davi conclui dizendo que felicidade é viver uma vida para Deus, é agradar a Deus. Ritos e práticas não podem agradar a Deus. Versos 14 a 17 trazem exatamente esta concepção. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Felicidade é agradar a Deus, é entender que ritos externos não podem obter o perdão divino, que mecanicidade na vida religiosa não pode melhorar de fato os nossos corações. Não havia sacrifício prescrito que pudesse purificar a alma verdadeiramente de um crente que atrevidamente pecasse. Não há nas Escrituras um sacrifício previsto para um crime de pecado por obstinação. São sempre sacrifícios de pecados cometidos acidentalmente, por contingências ou por fraquezas morais, mas não pecados que nós temos cativados e repetidos eles constantemente. Portanto, irmãos, crimes como homicídio e outros crimes não eram vistos nas Escrituras como algo que poderíamos fazer e depois ir ali e pedir o perdão de maneira irresponsável. Não havia rituais que prescreviam nas Escrituras um sacrifício para esse tipo de perdão. Não que não pudessem ser perdoados por estas causas, mas a questão é quando estas pessoas abrigavam em seus corações o pretexto para pecar, levando em conta que Deus os amaria de qualquer maneira. Queridos, Números 15, 30 diz: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor será. Tal pessoa será eliminada do meio de seu povo. Números 15, 31, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. É o que Davi está dizendo. Eu cometi um crime de atrevimento, Senhor.
Por isso não há sacrifícios que tu se comprazerás dele. Não há sacrifício que eu possa te oferecer pelo que eu estou te pedindo. Tu não te agrada dos holocaustos. Tu não queres, ó Deus, os meros rituais, as meras repetições solenes. O que te agrada é a humildade, é o coração contrito, é o coração que se esfrega dentro do seu ser, que se quebranta na tua presença e sabe que precisa urgentemente da tua salvação. Meus irmãos, Oséias 14:1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Sim, queridos, precisamos compreender que não há nada que possamos fazer, nenhum mérito, nenhuma repetição, nenhuma palavra mágica. Precisamos urgentemente que Deus se compadeça de nós, que Deus seja benigno para conosco. Neste salmo inigualável, Davi nos fala de um paraíso perdido e um paraíso recuperado. Nos conta do segredo da felicidade, ensina onde a felicidade pode ser encontrada. Vimos que maus alunos fazem crentes infelizes. Crentes infelizes se tornam servos adoecidos. E servos adoecidos podem se tornar, pela misericórdia de Deus, crentes jubilosos, quando, clamando aos favores do Senhor em Cristo, alcançam a misericórdia. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus, tem compaixão de nós, deve ser a nossa oração. Em suma, o versículo 7 resume tudo isto. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Deus é a nossa felicidade. Embora tenhamos nascido em pecado e nossas vidas sejam precárias, o amor de Deus em nós poderá mudar tudo. O amor de Deus pode mudar a nossa história. De leprosos fugitivos a salmistas, homens que cantam louvores na casa de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude, lembrando sempre que precisamos ser alunos, discípulos de Cristo, procurar a felicidade que só encontraremos definitivamente em Deus, em Cristo Jesus, na obra do Espírito Santo. Deus te abençoe.